E em relação ao nosso tema de ufologia e Bíblia, que é para que aquilo para o que você me chamou para conversar, Uhum. eu estou completamente à sua disposição, porque eu terei um prazer enorme de... Alienígena, ou a vinda de um salvador, ou uma mudança consciencial da humanidade. Você acha que a gente vive para ver isso? Eu, particularmente, não creio na mudança da consciência humana por conta própria. Uhum. Eu realmente não creio. Eu não tenho razões passadas nem presentes Nem e futuras. nem perspectivas futuras para acreditar nisso. Eu vejo cada vez mais, tanto mais quanto a gente desenvolve a nossa tecnologia, mais emburrecidos emocionalmente, afetivamente, a gente vai se tornando. A gente vai substituindo o desenvolvimento tecnológico pelo empobrecimento humano de uma maneira radicalmente acelerada e assustadora. Por exemplo, nós vamos conversar aqui 2 horas ou 3 horas, o tempo que você deseje, mas você vê, o pessoal vai querer ver os recortes. Tem muito pouca gente que aguenta ficar 2, 3 horas vendo uma fala. Aqui o povo até aguenta. Até aguenta os engajados. Aham. Mas a grande multidão que vai assistir depois vai reassistir recortes. Pegar um corte. Sim. É onde prolifera. Eu sei a partir de mim. Uhum. Porque eu tenho os meus engajados que, se eu ficar falando o dia inteiro, eles ficam ali Sim, comigo. sim. Uhum. Mas eu sei que o negócio ganha milhões e milhões depois, nos recortes. Aí quando vai para TikTok, tem que diminuir o recorte. Se vai para o Kawaii, vai ter que diminuir ainda mais. Se vai para o Twitter ou para o X, do Elon Musk, vai ter que também fazer adequação, porque o pessoal não tem mais paciência para ouvir absolutamente nada. Se o pai e a mãe não conseguirem dizer alguma coisa em 30 segundos, eles já estão falando sozinhos. A falta de afeto, a morte da afetuosidade relacional e familiar é um negócio crescente. E foi o que Jesus disse, que quanto mais a gente se aproximasse desse tempo do fim, por se multiplicar a iniquidade, a injustiça, eu comecei falando aqui de injustiça, de 1% contra 6,5 bilhões do planeta. Isso é uma injustiça imensurável, incomensurável, indizível. Isso, essa injustiça, essa iniquidade, essa perversidade mata o amor. Porque a gente naturaliza a perversão. A gente naturaliza a maldade. A gente vai se acostumando e se dessensibilizando por inteiro. Porque está acontecendo em volta. A gente vai pulando os cristos das esquinas. Como Jesus disse, os cristos das esquinas. Eu tive fome, não me deste de comer. Eu tive sede, não me deste de beber. Eu tive nu e não me vestistes. Eu tive sede e não me destes água para beber. Eu fui um exilado, eu fui um estrangeiro, eu fui um refugiado e vocês não me acolheram. O que você vê a cada dia é o mundo se tornando pior, mais radical, os grupos de extrema direita, etnicista, nazistas, geneticistas, de culto ao DNA, e se não for igual a mim, não tem lugar nesse chão, nesse país, morra afogado no Mediterrâneo, ou no Atlântico, ou em qualquer lugar, que se dane. Então, eu olho para trás, atrás foi assim, no passado. Olho para o presente mais recente, o século XX, foi um século pavoroso, de guerras horrorosas. Foi onde a gente inaugurou o atomismo destrutivo apocalíptico da nossa civilização. E só não continuamos fazendo isso porque cada um se armou com tantos armamentos que poderíamos explodir a Terra 7, 8 vezes com os armamentos. A gente não tem nem planeta para destruir tanto com o que a gente tem para destruir. Agora, Jesus disse... E ele descreveu esse estado de coisas que a gente tem aqui de maneira absolutamente meticulosa e crescente. Não dá para você fugir de Mateus 24,
na descrição do que ele fez, de Lucas no capítulo 20, nem da leitura do Apocalipse. Quando eu comecei a estudar o Apocalipse, faz 50 anos que eu prego o Evangelho de Cristo, ensino a palavra do Evangelho. Quando eu comecei a ler e a estudar, eu fazia tudo para fazer uma leitura simbólica do texto. Uhum. Porque era tudo tão magnificamente estrondoso, pavoroso, que tinha que ser simbólico. À medida em que os anos foram passando, 20 anos depois, eu já não conseguia mais, não necessitava mais fazer nenhuma leitura arquetípica ou simbológica, pela razão simples de que os fatos da existência já demonstravam que aquilo que antes parecia ser de uma grandiosidade só interpretável simbolicamente, já tinham ganhado dimensões e proporções de factualidade contemporânea e literal. O Apocalipse é um livro ecológico, é um livro ecossistêmico. Você chega em casa e lê. É um livro que está dizendo: os mares vão coagular. Nós vamos poluir todos os mares do planeta. As fontes das águas vão ficar completamente mortas. Tem lá no capítulo 14 um anjo, um ser de uma outra dimensão, voando pelo meio do céu, gritando em grande voz a todos os habitantes da terra: temei a Deus e dai-lhe glória, a ele que criou os céus, a terra, os mares, os rios e todas as fontes das águas. E a gente vê que um dos maiores problemas imediatos do nosso futuro tem a ver com água. Absolutamente com água. Aí você vê o segundo outro grande problema do Apocalipse é a devastação da natureza, das florestas, das vegetações, a queima das vegetações, a destruição. Aí você vê o céu todo poluído, que ninguém consegue enxergar o sol, a respiração impossível. Jesus diz que seriam dias de tanta agonia que os homens desmaiariam de agonia em razão do aumento das águas dos mares que invadiriam, cobririam as ilhas, invadiriam as cidades. Tem alguma coisa nova, contemporânea para você em relação a essa previsão? Ou se tem algum simbolismo arquetípico nisso, que na verdade é literal, tá totalmente literal. Não tem que ter arquetipia mais nenhuma, tá aí. É verdade. Daqui a mais um tempo, olha, o pessoal vai fazer muralhas, vão aprender com os holandeses a tentar fazer diques em Copacabana. Mas nós somos brasileiros, foram tentar fazer dique lá em Balneário Camboriú, foi tudo abaixo. Nós somos brasileiros. Copacabana vai virar uma Veneza, meu amigo. Eu tenho um apartamento lá com a minha mulher, meus filhos, na Domingos Ferreira. Eu tenho dito, se a gente não vender, daqui a uns 25 anos a gente vai entrar de barco. Aqui vai ficar até charmosamente trágico esse negócio. Mas não tem que criar mais nenhuma simbolização, arquetipia, porque é literal o que está acontecendo. Cada vez mais. Os processos epidêmicos e pandêmicos que o Apocalipse descreve são inapeláveis. Aí, como é que começa o Apocalipse? Ele começa com aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse. Aí o primeiro cavaleiro é um que vem vestido de branco, vencendo e para vencer. E que fala de hegemonia de dominação política. Domínio. Aí é um querendo dominar todos. Aí o que é que a dominação hegemônica produz? O segundo cavaleiro, que é vermelho, guerra, ódio, sangue, hegemonia, produz guerra. Inevitavelmente, a gente tem a história inteira em proporções menores para nos ensinar que isso é algo que acontece em qualquer civilização. Só que agora a escala é o mundial.
E a gente não dá para fugir para a Lua nem para Marte. Só o Elon Musk com um grupo de elite. O resto vai sucumbir a isso aqui mesmo. Aí a hegemonia produz guerra. Aí qual é o terceiro que vem? Vem fome. Fome. Vem o cavaleiro da fome, dizendo, ó, comida, comida, o desequilíbrio total, uns comendo, outros não comendo, alimentos custando a vida para uns, enquanto sobeja para outros, que é o que a gente está assistindo aqui nos nossos dias. Aí vem um quarto cavaleiro, que vem com a cor de um defunto, a cor de um corpo morto, que é a morte, que se generaliza com pestes, com todo tipo de pandemia, de epidemia, que graça no planeta inteiro. E quanto mais doença, uma coisa retroalimenta a outra. E aí chega um ponto que aparece um selo lá depois desses 4 cavaleiros, que é o selo do inconsciente coletivo, de vozes clamando debaixo do altar de Deus, dizendo até quando. O que o Jung chamou de inconsciente coletivo, o Apocalipse chama de vozes clamando sob o altar de Deus. Até quando? Que é uma linguagem que no Velho Testamento da Bíblia era chamado de a medida da iniquidade. Quando a medida da iniquidade transborda, as coisas começam a acontecer por elas próprias. E a gente já viu isso no passado, em escala muito menor, e tanto mais quanto a gente se aproxime desse tempo agora, a gente só tem um aumento horroroso de escala. Só que a gente chegou agora no que eu chamei, há 30 anos atrás, de pusemos o pé na porta do querubim. Porque quando lá em Gênesis, quando na linguagem bíblica de Gênesis, Adão e Eva tomaram do fruto conhecimento do bem e do mal e ganharam o poder do desenvolvimento tecnológico e de outras naturezas e também alteraram a sua própria consciência e se voltaram sobre si mesmos, foi a plantação do narcisismo primal na gente. Aí o que se diz? Deus colocou um querubim para proibir a chegada deles à árvore da vida, para que eles não tomassem daquele fruto e vivessem para sempre como seres irremediavelmente, seres irredimíveis. Então a própria morte nos foi concedida como alternância de esperança para a humanidade. Do contrário, você já imaginou o que é estar vivendo num mundo onde os seres mais bárbaros do passado estivessem vivos, com todos os barbarismos acumulados de todas as barbaridades do curso da história humana, numa acumulação impossível até da gente imaginar, não teria nem planeta mais para a gente habitar, de modo que a gente foi salvo pela própria morte. Mas com o desenvolvimento de tudo que a gente desenvolveu, eu escrevi um texto há 30 anos dizendo a gente botou o pé na porta do querubim. E vamos dar uma bundada no querubim para lá e nós vamos tomar desse fruto. E qual é o grande papo de hoje? É a imortalidade, é a continuidade prolongada da vida, é fazer download cerebral. O chip da besta. É o chip. Eu não vou estar mais aqui, mas o meu recíproco robótico vai continuar com a minha mente, continuamente, e de maneira indestrutível, mudando só o ponto 2 para o 3.1 para o 5.7, só mudando as atualizações, por causa dessa avidez enorme de continuidade, de perpetuidade, sem entender que a nossa morte tem sido até aqui a salvação da humanidade. Do contrário, a insuportabilidade da acumulação de perversidade na existência humana já teria acabado com a gente há muito tempo. Então, Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade,
E só um cego não enxerga a multiplicação da iniquidade, da perversidade, da maldade, da acumulação no nosso meio. O amor que é a única coisa que salva, que é essa babaquice para a maioria, não é? Para a maioria eu sou um babaca. Não, é para quem não entende, né? Eu sou um babaca. É para quem não entende. Aí eu falo de amor, o cara diz, é comunista. Que é o que eu tinha introduzido aqui, dizendo. Uhum. Eu ia falar disso e acabei que eu fiz uma volta, mas voltei para o lugar que eu queria. Uhum. Se você fala em compaixão, em bondade, em misericórdia, em solidariedade, em acolhimento, se você fala em distribuição, não é nem igualitarismo, Uhum. porque nem Jesus propugnou o igualitarismo. Ele, por exemplo, ilustrou várias vezes parábolas onde ele disse, um ganhou 5, o outro ganhou 3, o outro ganhou 1. Porque cada um tem cabeça diferente, competências e capacidades, eficiências e eficácias distintas. Cada um pode produzir mais do que o outro. Agora, quem tem mais, que não tenha de mais. E quem tem menos, que não tenha de menos. Uhum. Como a gente tem, só que a gente está numa situação em que quem tem mais tem tudo. E todas as coisas. E quem tem menos não tem nada. E a gente está convivendo, não é nem mais, não serve mais nem a analogia de Jetsons e Flintstones. Nem isso mais cabe, porque os Flintstones ainda são super desenvolvidos Sim, comparados com, com o nosso pauperismo. Uhum. E os Jetsons já foram superados por nós em muitos aspectos. Então o gap, a polarização, é o que a gente pergunta todo dia. Por que a humanidade está tão polarizada? Meu Deus, olha em volta. É polarização gritante para todos os lados. Não se quer, então, que haja polarização política e de separação, se a separação está instituída em todos os aspectos da existência humana, vai ser cada vez mais assim e só vai piorar. E aí Jesus vem cirurgicamente e diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. De quase todos. Muito obrigado, meu querido amigo. Então, só para a gente chegar aqui numa conclusão dessa história toda que você está contando. Então você entende, o entendimento que você tenha com toda a sua experiência, seus estudos, é que a salvação literalmente, a salvação do ser humano, da humanidade, literalmente vai vir de fora. Vem do alto. E o que você entende por isso? Agora, Jesus, quando ele diz da volta do Filho do Homem, que era uma expressão judaica, hebraica, que foi desenvolvido no cativeiro persa, depois de Nabucodonosor, os medos, os persas e tal, Xerxes, Artaxerxes, antes dele Belsazar, esse povo todo, foi o tempo de maior desenvolvimento da compreensão e da teologia que a gente chama de Velho Testamento. Uhum. E foi ali que foi cunhada essa expressão Filho do Homem, que Jesus usa para designar a volta soberana do Messias, como ele também nunca se auto-intitula de Filho de Deus, ele só fala de si mesmo como o Filho do Homem, como a síntese plena e absoluta da humanidade total, que é quem eu posso ser. Eu posso ser um Jesus, eu fui chamado para ser um Cristo, a minha vocação é para me tornar um Jesus. Jesus está me dizendo que todo ser humano, vencidas as atrofias que a nossa idiotice, que a nossa burrice, que o nosso egocentrismo, que o nosso narcisismo produz contra nós mesmos, se a gente se dilata em amor, a gente vai crescendo em dilatamento mental, espiritual, em todos os nossos níveis de possibilidade para se tornar como ele. Ele mesmo disse isso, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Foi ele que disse. Agora, os outros é que disseram, tu estás dizendo que tu és o Filho de Deus? Ele sempre dizia, você está dizendo. Mas quando ele alude a ele próprio, ele se
designa como filho do homem. Uhum. E quando ele fala desse tempo, de uma salvação que não brota da terra, mas que vem dos céus, ele fala da volta do Filho do Homem. Mas o Filho do Homem não vem sozinho. Ele diz, quando vier o Filho do Anjo. Ele fala literalmente isso. Então, a salvação Literalmente. que vem dos céus e não brota da terra. Não brota da terra. Da terra só vai brotando morte, 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 morte. Filho do Homem. Agora, ele não diz, e aí o Filho do Homem volta sozinho. Ele diz, quando virdes o Filho do Homem vindo na sua glória, com todos os anjos dos céus, usa a linguagem dos judeus do primeiro século, da Bíblia dos judeus, da compreensão dos discípulos dele. Ele usa essa linguagem e diz que o Filho do Homem vem com esse aparato multidimensional para a Terra. Como, quer ver? Quando no livro do Apocalipse se fala, depois de toda a catástrofe humana, e que o Filho do Homem vem com essa glória e com essas miríades e miríades, que, aliás, é uma esperança que está presente no livro de Enoque, que é um pseudoepígrafe que foi produzido no período intertestamental entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, nos 400 anos antes da vinda de Jesus, é que houve uma grande produção de literatura entre os sábios de Israel. Se produziu o livro de Enoque, reproduzindo as tradições orais que ecoavam desde tempos muito primitivos. E por isso o livro foi atribuído a Enoque, conquanto Enoque tenha sido o sétimo depois de Adão. Então é o eco daquilo que viajou pela história e pela memória e pelas tradições orais de todo aquele povo. O livro de Enoque, que o irmão de Jesus, Judas, cita, ele diz que o Senhor viria com as suas santas miríades, viria dos céus. E o Apocalipse diz que com ele vem a Nova Jerusalém, que é quase uma espécie de nave-mãe, que é um negócio enorme, que teria, se a gente fosse levar e for levar em consideração as medidas, ela praticamente cobre a Europa. De tão grande que é esse aparato celestial que vem. Só para entender, então, essa Nova Jerusalém, ele fala isso para conseguir metrificar tamanho, escala. Uma escala de uma sociedade ressurreta glorificada. Como também o Novo Testamento não trabalha com categorias apenas de seres humanos. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Efésios, que ele invoca o Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra. Mais do que isso, você lê no livro de Hebreus, ele dizendo, no Novo Testamento, nós chegamos não ao Monte Sinai, que é uma catástrofe de pavor, mas nós atingimos uma dimensão superior. E aí ele diz que nessa dimensão superior está a grande nuvem de testemunhas, estão todos os seres da consciência universal do amor de Deus, não humanos apenas, mas de todas as naturezas, fazendo parte dessa assembleia dos primogênitos arrolados nos céus. O Apocalipse, no capítulo 5, quando fala de adoração ao Cordeiro, porque o Apocalipse fala de Jesus nos capítulos 1, 2 e 3, quando tem as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, a expressão utilizada tem a ver com o vínculo a Jesus. Mas depois, dali em diante, não se fala mais de Jesus, só se fala do Cordeiro.